Boa noite. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Todo mundo feliz? Pelas músicas, os louvores que vocês ouviram, parece que vocês já têm uma noção do que vamos estudar hoje, né? Nós vamos estudar sobre o momento crucial da história da raça humana. A última noite na Terra. O dia em que Jesus Cristo voltará nas nuvens dos céus. Eu quero convidá-lo mais uma vez para fazermos uma breve oração. Feche seus olhos e vamos orar. Soberano, santo e eterno, Deus Todo-Poderoso, louvamos, glorificamos e bendizemos o seu nome por sua misericórdia e graça que tem nos alcançado. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, porque amamos ao Senhor, porque amamos a sua palavra. Estamos aqui porque queremos aprender mais a seu respeito. Para tanto, precisamos que aquele que inspirou os homens a escreverem este livro, ele nos ilumine agora, para que o entendamos, o aceitemos e coloquemos em prática em nossas vidas. Mais uma vez suplicamos que a sua graça seja derramada sobre nós, seu perdão nos seja concedido, em nome de Jesus. Amém. Dessa vez, nós também vamos usar a apresentação aqui na tela. O André já vai colocar, por gentileza. Agora, eu já quero convidar você a abrir a Bíblia, vamos lá? Pegue aí a Bíblia Sagrada, abra a Bíblia no Evangelho de João. O capítulo é o de número 14. Evangelho de João, o capítulo é o de número 14. Você sabe, o nosso tema, aqui André, ó. O nosso tema central é Operação Resgate. Esse é o nosso tema central. E dentro desse tema, você já sabe, a Operação Resgate é justamente porque esse mundo caiu, nós caímos em pecado e Deus nos resgata e nos leva de volta para a eternidade ao seu lado, ok? Bom, deixa eu lhe fazer uma pergunta antes de nós lermos a Bíblia. A pergunta, na verdade, está aqui na tela para você acompanhar também. E a pergunta é: o que fazer para escapar do inferno ou do lago de fogo e enxofre? O que fazer para não ir para o lago de fogo e enxofre? Outra pergunta curiosa para nós respondermos já no próximo encontro. Pastor Zacarias, é verdade que Satanás é imortal? Essa é uma pergunta que tem pairado na mente de muitas pessoas. Afinal de contas, o anjo Satanás, e nenhum anjo, na verdade, é de carne e ossos. Os anjos, eles têm uma estrutura diferente da nossa. Mas então, Satanás morre ou não morre? A Bíblia Sagrada diz que somente Deus é imortal. Se somente Deus é o único que possui a imortalidade, então só Deus possui a imortalidade, só Deus é imortal. Se Satanás não morre, então ele é Deus. Então, muito cuidado. Quando você pensar que Satanás não morre, você deve estar atribuindo a ele aquilo que só pertence a Deus, a imortalidade. Então eu pergunto de novo: Satanás morre ou não morre? Mais uma pergunta para nós avançarmos. Qual é o salário do pecado? E quem é o maior pecador da história? Me ajudem, quem é o maior pecador da história? Ele tem quase 6.000 anos em pecado. Quem é ele? Satanás. Ora, se o salário do pecado é a morte, isso só não vale para o diabo?
Quer dizer então que Jesus, o Filho de Deus, veio até aqui, o Filho de Deus, se tornou em carne humana e morreu. Quer dizer, o Filho de Deus morreu e o diabo não morre. Oxe, que conversa fiada é essa? Ei, Satanás morre. A Bíblia diz quando, onde e como ele morre. Mas está na Bíblia e ele vai morrer. Esse vai ser o nosso próximo tema, a morte do diabo. E nós vamos ver na Bíblia. Agora, Satanás vai morrer ali, no lago de fogo e enxofre. E por favor, eu não quero ir para lá não. Você quer? Não, nós não queremos ir para lá. Agora, o que fazer para não ir? Mas pastor, a gente tem que fazer alguma coisa, é? Deixa eu lhe contar uma história que é bíblica. Um jovem correu, foi encontrar com Jesus, se ajoelhou aos pés de Jesus e disse assim a ele: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: guarda os mandamentos. Pergunto, Jesus disse que o jovem precisava fazer alguma coisa, sim ou não? Sim. E o jovem disse: quais? E Jesus citou alguns dos 10 mandamentos, e ele disse: Senhor, tudo isso tenho feito desde a minha infância, o que mais preciso fazer? Jesus disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro. Vem, segue-me e terás um tesouro no reino dos céus. Percebeu que Jesus disse que o jovem deveria fazer? Tem pessoas que pensam que a gente não precisa fazer nada. Um detalhe é, você não precisa fazer nada para pagar a tua salvação, porque ela já foi paga. E a gente viu no domingo passado. Porém, é necessário que nós entendamos a Bíblia e de que realmente, para aqueles que querem ir para o céu, eles precisam viver aqui na terra de forma diferente. Por exemplo, quem quer ir para o céu, eu pergunto, pode matar ou não matar? Não matarás. Quem quer ir para o céu, tem que viver em adultério ou não adulterarás? Então preciso obedecer a Deus, é uma parte que me cabe. Eu não posso comprar a minha salvação, ela já foi paga. Mas eu preciso valorizar a minha salvação, e a valorização da salvação é obedecendo o que a Bíblia diz. Agora, o texto que eu citei, falando agora sobre a volta de Jesus Cristo, nós vamos ver isso aqui também, como será o fim do mundo. Algumas pessoas, elas pensam assim, aí na tela você está acompanhando. As pessoas pensam assim, o fim do mundo vai ser, por exemplo, com a invasão de espaçonave extraterrestre e o mundo vai acabar. A gente já até estudou sobre extraterrestres aqui. Outros dizem que o fim do mundo será com uma colisão de um tremendo asteroide que vai bater na Terra e tudo vai acabar. Outros dizem não, os homens vão se matando, até que um dia acaba. Deixa eu lhes perguntar uma coisa, quem criou este mundo? Só ele sabe como isso aqui vai acabar. E nenhum homem vai acabar com isso aqui. As nações hoje, alguns afirmam isto, que as nações hoje têm poder para destruir todo o planeta. Numa guerra mundial, isso poderia acontecer. Então eu lhe pergunto, isso vai acontecer, sim ou não? Não. Porque Deus já disse como é que isso aqui vai acabar. E não vai ser com guerra entre nação e nação, não vai ser. Então como será isto? João capítulo 14, versículos, olha aí na sua Bíblia. João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Olhe para cá, o mundo pode não crer, as pessoas podem não aceitar, as pessoas podem falar contra, mas não há outra alternativa. Jesus Cristo vai voltar. Você pode não crer, você pode não aceitar, isso não muda a verdade. Jesus vai voltar. Mas ele prometeu, já tem quase 2000 anos, não importa, ele vai voltar. E se demorar mais 1000 anos, ele vai voltar. E se demorar mais 10.000 anos, ele vai voltar. Não importa, ele vai voltar. Pelo andar dos acontecimentos mundiais, amigo, a cada dia que passa está mais perto.
Eu, particularmente, não creio que vai demorar muito tempo para essa promessa se cumprir. Mas ela vai se cumprir. Ele prometeu. Agora, hoje eu queria que você prestasse muita atenção, porque existem alguns mitos sobre a volta de Jesus Cristo. E nesse texto a gente já vai tirar um mito sobre a volta de Jesus. Se você pensava dessa forma, lamento, mas hoje você vai ser contraditado pela Bíblia. Primeiro, Jesus disse algo aqui, nós lemos rápido, mas nós vamos voltar, para ver que Jesus Cristo deixou claro que ninguém vai para o céu antes que Ele volte para levar. Algumas pessoas têm ideia de que antes de Jesus voltar, algumas pessoas serão levadas para o céu sem ninguém ver. Isso não existe nesse livro. Pode existir na cabeça de algumas pessoas, mas nesse livro, não. Releia o próprio Jesus Cristo dizendo quando é que nós iremos para o céu. Leia comigo de novo. João capítulo 14, versículo de número 3. Ele diz assim: e quando eu for, e ele foi, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então olha nos meus olhos e me responda: quando é que o povo de Deus vai para o céu? Algumas coisas vão ser desmistificadas hoje. Por exemplo, algumas pessoas creem que se eu, pastor Zacarias, ele era crente, pregava a palavra de Deus, ele morreu, já foi para o céu. Para aí, mas Jesus disse que nós só iremos quando ele... então como é que estão dizendo por aí que a pessoa que era crente morreu e já foi? Para onde? Ela sabe o caminho? Se ela subiu, amigo, ela está perdida lá em cima. Só me responda uma coisa: Jesus, o Pai e o Espírito Santo moram em qual céu? No terceiro. Céu atmosférico, céu astral, onde estão os planetas e etc. E no terceiro céu, alguém sabe o caminho para lá? Então, se tem alguém morrendo e indo para lá, amigo, tem um monte de gente perdida lá em cima procurando a porta e não acha. Ei, outra coisa, é verdade que nós vamos para o céu antes de Jesus voltar? Não, ele mesmo disse: eu volto para levar vocês. Uau! Pastor, mas tu pensava de forma diferente. Eu sei, eu entendo. Há muitas pessoas sinceras, pessoas que amam a Deus, pessoas que amam a Bíblia, mas que infelizmente começam a cometer algumas interpretações equivocadas a respeito de algumas verdades bíblicas. Não são pessoas maldosas, não são pessoas descrentes, mas infelizmente há pessoas que não entenderam da forma correta. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 25. Vamos lá, volte um pouquinho para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Versículo de número 31. Mateus capítulo 25, versículo 31. Mateus 25, verso 31. Todos acharam? Bom, preste atenção agora. Há mais de 2.000, olha aqui na tela, ó. Existem mais de 2.500 textos bíblicos afirmando que Jesus vai voltar. Para Deus ter repetido tantas vezes a mesma coisa, falando que Jesus vai voltar, amigo, não é possível que isso não aconteça. Ele vai voltar. Agora veja como a Bíblia diz que Jesus voltará. Mateus capítulo 25, versículo de número 31. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e... quantos anjos? Quantos anjos? Todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Para você que não conseguiu ler a Bíblia com letras tão pequenas, talvez a sua seja assim, o texto está na tela. Quantos anjos virão com Jesus? Eu pergunto, tem alguma coisa escondida nisto? Não. Tem alguma coisa secreta nisto? Não. Quando Jesus vier, o nosso céu ficará repleto. Sabe quantos anjos ficarão lá na casa do Pai? Todos os anjos virão para cá.
O centro de toda a atenção do universo vai ser aqui. Jesus voltará e todos os anjos virão com ele. Ei, você sabe que todos nós temos um anjo, que desde pequeno a gente aprendeu que é um anjo de quê? Da guarda. É verdade isso não é mentira. Cada criança que nasce, Deus comissiona um anjo para acompanhá-lo. Agora imagine se Deus não fizesse isso, hein? A quantidade de anjos do mal que existe em nosso meio, se não tivesse um anjo de Deus para nos proteger, amigo. Ei, talvez você já tenha até visto o seu anjo e não percebeu. Pastor, mas eles aparecem. A Bíblia fala que eles já apareceram para muita gente. É possível que eles tenham aparecido para ti alguma vez, te livrou de algum mal e tu nem percebeu que era um anjo. Mas um dia, você vai ter o privilégio de ver o seu próprio anjo. Pastor, mas como assim? Eu vou ver o meu anjo? Eu pergunto para você, por que Jesus vem com todos os anjos? Por que ele não vem sozinho? Ele virá com todos os anjos, está na Bíblia. Agora, eu quero que você preste atenção no texto bíblico que nós vamos ler agora. Deixa isso aqui. Apocalipse. Perdão, desculpe, nós estamos aqui em Mateus, eu não li, desculpe. Mateus capítulo 24, aí do lado, versículo de número 24 a 27. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que ele vos tenho predito. 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Continue lendo. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Olhe nos meus óculos agora. Se alguém disser para você, olha, apareceu um ser em tal lugar, era Jesus, mentira. Não, mas eu vi, ele apareceu, é mentira. Jesus deixou claro, se alguém te disser, ele veio em tal lugar, ele veio, disse, não é verdade, porque quando ele vier, ele disse, amigo, vai ser como um relâmpago. Olha aí, pastor, se vai ser como um relâmpago, então vai ser rápido. Ele veio, pegou o povo, levou e ninguém viu. Jesus não disse isso. Mais uma vez eu lhe digo, existem pessoas sinceras que amam a Deus, mas que infelizmente estão lendo a Bíblia e não estão prestando mais um pouquinho atenção. Elas são atentas, mas não é o suficiente ainda. Querem ver? Leia de novo o versículo 27. Diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e faz o quê? Me ajudem. E faz o quê? Olhe para cá, olhe para mim. Como um relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim será quando Jesus vier. Quando ele vier, quem estiver no oriente ou no ocidente vai ver, porque ele vai se mostrar para todos. Então não tem nada de secreto. Jesus não está falando da sua volta na rapidez do relâmpago, mas ele disse, assim como você estando no oriente, você vê um relâmpago saindo no ocidente, assim será, não importa onde você estiver, você vai ver Jesus em glória na nuvem do céu. Não vai precisar ninguém te dizer quando ele vier. Ninguém vai te chamar lá na cozinha, mulher, deixa de preparar o almoço, Jesus voltou, olha ele lá. Não. Quando ele vier, amigo, vai ter som de trombeta, anjo voando por todo lado e todo mundo verá. Para aí, pastor. Tem na Bíblia dizendo que todo mundo verá? Agora você vai no Apocalipse. Vamos lá? Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo 1. Leia comigo o versículo de número 7. Apocalipse, capítulo 1. Leia comigo o versículo de número 7. Está escrito assim: eis que vem com as nuvens. E o que está escrito aí? Todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, olha meus óculos aqui, olha como Deus encerra essa parte.
Ele manda um recado para João e diz: João, pode escrever aí. Ele ainda diz assim, ó: quando ele vier, todo olho o verá. E ele encerra dizendo: certamente, amém. Amigo, todo mundo vai ver Jesus voltando. Não tem nada de escondido, não tem nada de secreto. Todo mundo vai ver. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você acha que os bandidos vão ver Jesus voltando? Sim ou não? O cachaceiro, traficante, usuário de droga, vocês acham que eles vão ver Jesus voltando? Me ajudem. Cachaceiro tem olho? Tem, ele consegue, ele enxerga a cachaça, não enxerga? Ei, o marido que trai a mulher, vai ver Jesus voltando? Vai, que ele enxerga a mulher dos outros. Ele tem olho. Agora, uma coisa certa: ver Jesus voltar é uma coisa, ir com ele é outra coisa. Aí é outra história. Mas eu já sei uma coisa: mas pastor, eu aprendi que quando Jesus viesse, nem todo mundo ia ver, que só o olho da fé iria ver. Eu aprendi que quando Jesus viesse, nós iríamos ser levados para o céu sem ninguém perceber. Quando as pessoas nos procurassem, a gente já não estava mais na terra. É mito. Isso não existe na Bíblia. Repito, as pessoas que creem dessa forma são pessoas sinceras, pessoas que amam a Deus, pessoas que amam a Bíblia, tanto amam que elas leem. Só que elas leem, mas não entenderam. Mas são pessoas que amam a Deus e Deus as ama, tá? Um momento ou outro elas vão entender, elas vão aprender direitinho, tá? Bom, agora eu quero que você vá comigo a outro texto bíblico, tá bom? Esse texto aparece aqui na tela agora. Você vai abrir a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos lá? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Todo mundo achou? Bom, acharam? Olhe nos meus óculos e então vai a pergunta. Nós perguntamos e a Bíblia responde. Pastor, eu ouvi dizer, eu estou fazendo as suas perguntas, viu? Pastor, eu ouvi dizer que quando Jesus vier, aí ele vai levar o povo para o céu, mas as pessoas que não estiveram preparadas, elas vão ter uma outra chance. Você está me ouvindo bem? Você já ouviu essa história? Eu já ouvi essa história por aí, de que Jesus Cristo volta, aí ele leva os preparados, e os despreparados vão ter uma outra chance. Olhe bem nos meus óculos. Por favor, não caia nessa história. Se você pensar que vai ter uma segunda chance, você vai se perder. Porque para ter uma segunda chance, Jesus tem que morrer uma segunda vez. Peraí, pastor, deixa eu pensar primeiro. Quer dizer, Jesus veio uma vez, morreu, nos dando uma chance para ser salvo. Quer dizer que não vai ter uma segunda. Olhe bem nos meus óculos. Para Deus dar uma segunda chance para você, ele vai ter que também dar uma segunda chance para Judas, ou não? Claro. Provérbios 11, verso 1 diz que balança enganosa é a abominação ao Senhor. Se ele vai dar uma segunda chance para nós, ele tem que dar uma segunda chance para quem morreu no dilúvio. Ele vai ter que dar uma segunda chance para quem morreu em Sodoma e Gomorra. E eu pergunto, tem segunda chance para eles? Não, quer dizer que para eles não tem, mas para nós vai ter. Não, amigo, não tem segunda chance. Querem ver? Capítulo 2, versículo 8, diz assim: então será de fato revelado o iníquo, aquele que não quis nada com Deus, a quem o Senhor Jesus, olha o que está escrito aí na sua Bíblia, o Senhor Jesus fará o quê? Matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então olhe para cá, na vinda, na volta de Jesus, não vai existir segunda chance, não tem, não caia nisto. Só dar um exemplo, imagine que você está passando na rua e encontra uma pessoa bêbada, caída, você chega lá e é uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você cresceu com ela,
E agora você vê essa pessoa na situação e você está na igreja, você chega e diz para ele: amigo, por favor, sai disso, bora para a igreja, Jesus vai voltar. Aí ele vai dizer assim para você: eu vou esperar a segunda chance, tu vai nessa, eu vou na outra. Ele está errado? Se a pessoa acredita que vai ter uma segunda chance, então por que pregar o evangelho para essas pessoas? Deixa ele na segunda chance, uai. Deixa ele gozar a vida, né? Deixa ele aproveitar. Então ele se arrebenta, ele bebe, ele fuma, ele se droga. Aí Jesus Cristo volta, ele fica para a segunda chance. Aí ele sabe, agora só tem uma chance, então é nessa que eu vou. Agora eu vou me firmar. Amigo, não existe isso. Não existe isso. A Escritura até diz que o homem está determinado a morrer apenas uma vez. Depois disso vem o juízo. Não tem segunda chance não, amigo. Tudo bem? Até aí? Bom, vamos continuar então, com a sua Bíblia aí na mão. Vamos lá. Bom, quando Jesus vier, então, acontecerá a ressurreição. Vamos ler agora na Bíblia? Vamos lá? Abra sua Bíblia mais uma vez. Aí mesmo em Tessalonicenses, só que é a primeira carta, só voltar. Capítulo 4. Olha agora o que Jesus fará com as pessoas que estiverem mortas e salvas. É muito importante você prestar atenção nisso. Capítulo 4, versículo de número 15 em diante. Diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Olha nos meus óculos, o que é que Deus está dizendo através do apóstolo Paulo? Ele está dizendo o seguinte: olha, os vivos não subirão para o céu primeiro do que os mortos. Então essa ideia de dizer que Jesus vai voltar e vai levar um povo para o céu assim, sem ninguém ver, amigo, isso está errado. Porque primeiro tem que acontecer a ressurreição de quem morreu em Cristo. Os vivos não serão levados para o céu sem que os que morreram ressuscitem primeiro, para ser levados juntos. Vamos ler o apóstolo Paulo dizendo isso. Versículo de número 16, ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, é Jesus descendo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha nos meus óculos. Então, antes de nós irmos para o céu, primeiro os mortos em Cristo terão que ressuscitar. Aí tem uma coisa que já... Peraí, pastor, deixa eu pensar. Peraí. O apóstolo Paulo morreu, mas eu pensei que ele já estava lá no céu. Jesus acabou de dizer que os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Se ele vai ressuscitar, ele está onde? No céu ou no pó da terra? Então me ajudem. Onde está o apóstolo Paulo? Onde está o apóstolo João? E Mateus? E Maria? Todos estão no pó da terra. Agora, na volta de Jesus, eles vão o quê? Então, primeiro, antes do povo de Deus ser levado para o céu, primeiro os mortos em Cristo devem ressuscitar. Pastor, e aqueles que morreram sem Cristo? Judas Iscariotes, Pilatos, Anás, Caifás, os guardas que mataram Jesus, eles vão ressuscitar também? Vão, claro. Só que não é quando Jesus voltar. Poxa, então quando será? Nós só vamos saber disso no próximo estudo. Aqui não é novela não, mas a gente vai fazer do mesmo jeito. Veja o versículo 17 agora. Depois que os mortos ressuscitam, olha o que diz a Bíblia. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, aqueles que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com aqueles que estavam mortos e ressuscitaram. Atenção agora. Entre nuvens para o encontro do Senhor aonde?
nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha nos meus óculos, preste atenção. Ei, Jesus volta, os que morreram em Cristo, Paulo, Pedro, João, Maria e muitos cristãos da nossa época, e muitas pessoas que hoje estão morrendo, mas amam a Bíblia, que confiam em Deus, elas estão morrendo. Ok, Jesus Cristo volta. O que vai acontecer com todas as pessoas que confiaram em Deus, desde Adão, desde Abel? O que vai acontecer com eles? Sairão do pó da terra. Ah, amigo, imagina um negócio desse. Amigo, esse planeta vai tremer quando a terra for sacudida, para que Jesus Cristo chame os mortos de volta. Assim como ele chamou Lázaro, ele vai chamar todos os que creram nele, e todos sairão do pó da terra com um corpo perfeito. Oh, Deus maravilhoso! Ei, muitos dos nossos amados irmãos, Paulo morreu com a cabeça fora do pescoço, ele foi decapitado em Roma, vai sair da sepultura com um corpo perfeito. Bartolomeu foi esfolado vivo, arrancaram o couro de Bartolomeu, ele vivo, arrancaram o couro dele para matá-lo. Vai sair do pó da terra com um corpo perfeito, sem defeito algum. Ninguém irá para o céu com defeito. Ei, por enquanto eu ainda preciso desse negócio bem aqui. E eu sei que alguns de vocês não sorri não. Alguns de vocês também usam esse negócio bem aqui, ó. Ei, mas quando Jesus voltar, eu jogar esse troço fora bem aqui, ó. Nunca mais nós usaremos óculos. A nossa visão vai ser uma visão perfeita. Agora, olha que coisa fantástica. Ei, Jesus volta. Olha que coisa bonita. Quando Jesus Cristo volta, os justos serão transformados. Quem morreu já ressuscita com um corpo perfeito. E os que estiverem vivos? O que vai acontecer? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá? Para trás um pouquinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 51. Versículo 51, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Por favor, olhe nos meus óculos, me dê só um pouquinho da sua atenção antes da gente continuar a leitura. Por favor, acredite no que está escrito. Não acredite no que eu falo. Acredite no que você está lendo. Você percebeu que Deus falou a si mesmo, através do apóstolo Paulo: nem todos dormiremos. Esse dormir é o sono da morte. Então nem todos vão morrer. Quando Jesus voltar, vai ter gente viva, claro. E mortos que vão ressuscitar. Ele está falando aqui dos vivos, dos preparados. Ele está dizendo o seguinte: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos os que estiverem vivos, salvos, eles vão ser transformados. Como é que vai ser essa transformação? É aquilo que a gente acabou de falar. Os mortos, quando ressuscitarem, já vêm com um corpo perfeito, mas os vivos precisam ser transformados, e essa transformação é que nós seremos restaurados ao corpo que nós nunca tivemos. Nós vamos ser restaurados e nós teremos um corpo igual ao corpo do próprio Cristo. Nós teremos um corpo imortal. Mas essa imortalidade, atenção para isso, a imortalidade que nós teremos não é a imortalidade de Deus. Não, peraí, pastor, calma. Não é Deus que vai nos dar imortalidade? É, mas eu explico. Deus é imortal por natureza, nós seremos imortais por concessão. Ou seja, se você fosse imortal por natureza, você seria Deus.
Agora uma coisa bem bonita, guarde isso no seu coração, para você nunca esquecer que você é imortal por concessão, é que lá na nova terra, lá no céu primeiro e depois na nova terra, nós vamos comer do fruto da árvore. Por que temos que comer o fruto da árvore da vida? Para você nunca esquecer que a imortalidade é concedida por Deus. Senão, você iria entender, não, eu sou imortal, igual o diabo, eu posso ser Deus. Olha a besteira. Você entendeu agora por que todo mês a gente vai ter que comer do fruto da árvore da vida, como está lá no Apocalipse? Todo mês a gente vai lá comer o fruto da árvore da vida. Mas peraí, não tem mais pecado, eu não vou morrer. Mas para você nunca esquecer que tu não é imortal por natureza, tem que se comer do fruto da árvore da vida. Oh, Deus maravilhoso. Percebeu? Agora, leia comigo, Paulo diz mais aí, versículo de número 52. Tem 51 de novo. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Então olhe para cá agora, a nossa transformação, ela será num abrir e fechar de... Eu tenho um irmão, que uma vez ele chegou para mim e falou assim, meu irmão, hoje eu aprendi uma coisa muito bonita. Isso foi lá em São Luís do Maranhão. E eu disse, foi meu irmão, o que foi que tu aprendeste? Ele disse assim, olha, eu aprendi que nós seremos arrebatados no piscar de olhos. Eu disse, uau, isso está escrito aonde, meu irmão? E ele começou a procurar na Bíblia. Eu estava sentado na cabeceira da cama da minha sobrinha, e ele estava sentado na cabeceira da cama do meu sobrinho, na casa de uma irmã nossa, a Beta. E ele disse, e ele começou a procurar, e eu sabia onde ele queria. Eu sabia o texto que ele queria. E eu peguei a Bíblia e disse, irmão, não é esse aqui? Aí ele leu. Ele disse, é esse aqui mesmo. Olha aqui, ó. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento de não abrir e fechar de olho, então nós seremos arrebatados num piscar de olho. Eu disse, não, meu irmão, calma, respira fundo. É meu irmão mais velho. Eu disse, calma, irmão, respira fundo. Lê de novo e lê com calma o texto. E ele foi ler e diz assim mesmo, num abrir e fechar de olho nós seremos transformados. Lá não está dizendo que é arrebatado. E ele parou, ele olhou a Bíblia e disse, não, mas eu aprendi que foi arrebatado. Ele disse, irmão, tu pode ter aprendido em tudo enquanto foi lugar, mas não foi aqui. Ei, confie na Bíblia. A Bíblia está dizendo que nós seremos o quê? A transformação será num quê? Vai ser rápido essa transformação, e a gente nem vai sentir dor. Ei, eu não sou contra você fazer isso não, mas não gasta dinheiro com botox não. O verdadeiro botox está chegando aí. Nós seremos jovens para sempre, diga amém. Eu não sou contra, você quer ficar bonita, é ok, mas o verdadeiro botox está chegando. Tá certo? Bom, que maravilha, hein, queridos? Ei, deixa eu lhe mostrar mais uma coisa. Como nós iremos para o céu? Agora vem a pergunta que não foi respondida ainda. Por que virão os anjos? Os anjos têm uma missão a ser feita. Querem ver? Abra a sua Bíblia, Mateus 24. Mateus 24, volte lá. Mateus 24, acompanhe aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 24. Agora eu quero que você se empolgue com o que a gente vai ler, tá bom? Se empolgue, se anime agora. Vamos ver o versículo de número 31. Diz assim, aqui falando sobre a volta de Jesus, tá? Ele aqui é Jesus, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Olha para cá agora. Ei, os anjos serão comissionados a descer até a terra, porque Jesus não vai tocar na terra quando ele vier agora. Lembra que nós vamos subir para encontrar com ele nas nuvens dos céus? E como é que a gente vai subir? Os anjos descerão. Ei, o meu anjo, o seu anjo vai aparecer para você nessa hora.
vai pegar pela tua mão e vai te levar para encontrar com Jesus lá em cima. E sabe o que vai acontecer? Nós partiremos entre as nuvens e nós iremos para o terceiro. Me ajudem, para o terceiro, aonde está o paraíso, onde está o trono de Deus, onde está a cidade santa que Deus preparou para nós. Eu não vou perder esse céu não, amigo. Ei, você vai ver o seu anjo. Vai ou não vai? Vai. Quanto tempo passou, nós vamos ficar lá no céu? Apocalipse, vamos para o Apocalipse. Ué, pastor, mas eu pensei que a gente ia morar no céu para sempre. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós iremos para o céu, mas não diz que a gente vai morar lá para sempre. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Versículo 6. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele. Quanto tempo? Lembra que Jesus disse assim: onde eu estou, vocês vão estar também? Ei, Ele vai voltar, Ele vai nos levar. E quantos anos nós vamos ficar lá? Pastor, e a terra? Lembra que a gente já leu que todos aqueles que não forem salvos vão ficar mortos, lembram disso? Mas tem um ser que vai ficar aqui, vivo. Satanás. Satanás vai ficar aqui, vivo, pisando cadáveres por 1000 anos. Você quer ficar? Deus tenha misericórdia de mim. Eu vou dizer de novo o que mamãe costumava dizer: desconjuro. Eu não vou, fico não. Ou não, querido. Ei, nós vamos passar uma férias de quanto tempo? 1000 anos com Deus lá no céu. Que maravilha. Ei, eu quero concluir agora. Eu vou ler o texto que está aqui na tela. Acompanhe comigo aqui na tela. Ele diz assim mesmo, olhe lá, ó. Serão muitos os mortos da parte do Senhor. Não serão recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre a face da terra. Amigos, a quantidade de cadáveres que vão ficar sobre essa terra é incontável. Não se assuste com o que eu vou lhe dizer, mas a maioria do mundo não vai para o céu. A maioria do mundo vai se perder, amigo. Mas esse não é o meu caso, e nem o seu. Diga amém. Essa terra vai ficar coberta, amigos, de cadáveres. Satanás vai ficar pisando cadáveres aí por 1000 anos. Aí está o texto. Ei, Satanás é preso no abismo por 1000 anos. Pastor, uma curiosidade. Satanás vai ficar preso por 1000 anos dentro de um abismo. Então esse abismo é um buraco grande que vão cavar para prender o diabo lá dentro. Você acha que um anjo pode ser preso dentro de um buraco? Então o que é esse abismo mesmo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa sua dúvida, tá bom? Eu coloquei aqui na tela para poupar o tempo. Olhe comigo aqui na tela. Quando Deus criou o mundo, a terra era desse jeito. Está lá no Gênesis capítulo 1, verso 2. Olha lá, ó, presta atenção, hein? No princípio a terra ela era sem forma, vazia e sem luz. Abra sua Bíblia no Gênesis capítulo 1, que esse texto você precisa ler. Gênesis capítulo de número 1. Preste atenção agora. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, como era o planeta, antes de Deus criar a vegetação, os animais, como é que a terra era? Diz assim: a terra, porém, estava sem forma, vazia, e havia trevas, ou seja, escuridão, não tinha luz sobre a face. Opa, olha os meus óculos. O que a terra era antes de Deus torná-la habitável? Um abismo, porque ela era sem forma, vazia e sem luz. Agora preste atenção que Deus fala através do profeta Jeremias.
Jeremias capítulo 4, verso 23, ele diz que a terra, depois da volta de Jesus, ela vai ficar sem forma, vazia. Então a terra vai virar pastor, entendi. Então quer dizer que o abismo é o planeta Terra, de onde o diabo não vai poder sair. Por quanto tempo? O diabo não queria ver o reino dele aqui na terra, ele não queria implantar o reino dele, pois ele vai ficar 1000 anos no reino dele, porque o reino do diabo é a morte, e ele vai ficar cercado por gente morta por todo quanto é lado. 1000 anos nas trevas e com cadáveres. Esse é o reino que o diabo queria. Ei, quando nós saímos daqui, amigo, que nós chegarmos lá no céu, aí nós vamos ver como é o reino de Deus. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem passa pela nossa mente o que Deus tem preparado lá em cima para nós, amigo. Agora, o que o diabo tem preparado aí, amigo, isso aí está aí a torta e a direita para todo mundo ver. Tudo bem? Vamos encerrar? Vamos lá? Eu vou para a parte final. Eu queria convidar aqui os meus cantores, aliás, os cantores de Deus, as cantoras de Deus. Ei, olhe na tela, estamos encerrando. Tem áudio aí, viu, André? Ei, olhe na tela. Quando Jesus vier, ele vai dizer essa frase aqui que está em Mateus 25, 34. Ele vai olhar para nós e vai dizer assim, ó: venham benditos do meu Pai. Ei, os anjos vão nos conduzindo e nós vamos subir. Agora imagine, ei, pare, olhe para mim aqui, por favor, preste atenção. Você sabe como é lá em cima? Você sabe? Você sabe que nós vamos receber alguma coisa na cabeça. O que nós vamos receber na cabeça? Tem coroa de ouro esperando por nós lá em cima. Tem ou não tem? Tem! Nós vamos ser vestidos de vestiduras brancas, que é símbolo da justiça de Cristo. Ei! Mas uma coisa nós vamos fazer lá em cima. Sabe o que nós vamos fazer lá em cima? É uma coisa que eu não sei fazer. Elas sabem, eles aqui, elas sabem fazer. Cantar. Nós vamos cantar lá em cima. Vamos. E eu quero hoje que você ensaie. Não é essa música que a gente vai cantar lá em cima não, tá? Essa aqui não, mas é parecida. Por isso eu quero que você ensaie agora. Como é que nós vamos cantar lá em cima? Bota aí, André. Tem áudio aí, André. Ele vai colocar o áudio. Depois que ele colocar, eu volto de novo. Ajuda lá, Samuel. Não está saindo aqui não, André. Te vira aí, dá teu jeito. Eu vou voltar. Não, eu vou voltar, filho. Isso aqui todo mundo vai começar cantando agora. Ei, se você puder, por favor, fique em pé. Cante agora, cante animado. Vamos lá. Tá aparecendo aqui na tela. Mas olhe bem as imagens. André, se puder apagar essa luz aqui, vai ficar bom. Cante com eles agora, ó. Logo na terra se levantarão. Estaremos num lindo lugar, com jardins de cristal, onde andarei. Na presença de quem? Na presença do Senhor. Eu vou estar lá e você também, em nome de Jesus. Logo, agora sim. na terra se levantarão Os que dormem o sono dos justos. os que dormem o sono dos justos. A eternidade. E a eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. O que nós cantaremos? Digno É o Cordeiro bendito de toda honra. toda honra.
se empolgue. Cante mais bonito, mais uma vez, vamos lá. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono do justo. A eternidade Ali começou. E ao entrar pelas portas do céu verei. correrei para abraçá-lo. Então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito. Toda honra, E glória a ti. Tanto esperei por este momento. diga de novo, digno. Digno, o conflito encerrado está. Em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Agora nós vamos ensaiar um outro coro que nós vamos cantar lá em cima. Cantaremos, Aleluia, cantaremos, aleluia, 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 cantaremos, aleluia, cantaremos, digno é o Cordeiro bendito, digno, toda honra e glória a ti. tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Mais uma vez. Só mais uma. Agora diga amém. Amém. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui para a gente orar. Há um recado de Deus na Bíblia dizendo assim: quem crê e for batizado será salvo. Ei, prepare-se, nós vamos ver Jesus voltando. Prepare-se, o que a gente viu aqui, amigos, vai ser real. Nós vamos poder correr para abraçar, nós vamos cantar lá no céu. Eu não sei cantar, amigo, mas lá eu vou cantar. E tem uma coisa que eu também não sei. O irmão aqui é expert nisso. Ele toca violão. Se botar um acorde eu ainda erro. Mas lá no céu eu vou tocar harpa. Uau! E eu não sei tocar. Sabe por quê? Lá em cima eu não vou aprender a tocar. Esse é um dom que Deus vai nos dar. Existe o dom que você aprende e existe um dom dado por Deus. É como, por exemplo, falar em outro idioma. Você pode aprender a falar em outro idioma, mas os discípulos falaram em vários idiomas sem ter ido para a escola. Foi o dom que Deus deu. Nós vamos tocar harpa, amigo, lá no céu. Eu não sei nem para onde vai a harpa, mas nós vamos tocar. Só uma coisa, você, por favor, não perca esse céu, por favor. Ei, creia nesse livro, acredite. Eu pergunto, sem esse livro, qual será a esperança da raça humana? Não há esperança. Eu creio, Jesus vai voltar. Você crê? Podemos orar agora? Podemos? Feche os seus olhos. Diga assim comigo: Senhor Deus, eu creio
que Jesus voltará. Eu sei que um dia eu o verei com os meus próprios olhos. Eu também verei o meu anjo que há de me tomar pela mão e me levar para as nuvens para encontrar com meu Salvador. Eu sei que eu farei uma viagem pelas nuvens e pelos céus até chegar na sua casa e entrar na cidade de ouro e cristal. Por favor, Senhor, me ajude a continuar confiando e seguindo a sua palavra. Eu peço que me salve e também a minha família, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado por sua oração. Nós nos encontraremos no próximo domingo. Próximo domingo, a morte do diabo. Ele vai morrer e nós veremos isso no próximo encontro. Que Deus lhe abençoe, que Deus te leve para casa em paz e em segurança.